Então sua infância foi pobre pra caralho? Cara, mas era duro pra cacete. Mas é engraçado porque eu vejo muita gente contando umas histórias meio de pobre. Porque nós era pobre mesmo. Fude, tem uma história que eu conto no Alma de Pobre, não sei se assistiram na Netflix. Assisti. Pô, você que tá assistindo, assista na Netflix, Alma de Pobre, que tem Muito uma bom. história que eu conto, que minha mãe sempre trabalhou fora. Então ela sai 7 da manhã e voltava 8 da noite, que ela sozinha, ela tinha que criar nós. E aí meu irmão mais velho, eu não me lembro onde tava, e eu tava cuidando do meu irmão mais novo, que era meio recém-nascido. E aí não tinha leite pra ele tomar no bagulho. Não tinha leite, não tinha leite. Ele começou a chorar pra caralho, não tinha leite em casa. E eu fui fiz chá de erva cidreira e dei pra ele. E dei, tipo, muito, assim, umas 3 mamadeiradas. E depois que eu vim a descobrir que o chá de erva cidreira é tipo um draminho natural. Ele capota adulto. Imagine um bebê recém-nascido. Então meu irmão dormiu, era 9 da manhã, era meia-noite e ele não tinha acordado. Minha mãe chegou e ficou desesperada, que você matou a criança. Nossa, Você mano. matou ele, não sei o quê. Eu falei, não, que não tinha leite, eu dei chá de erva cidreira. E aí eu conto essa história, e aí muita gente gosta muito dessa parte, que tem bastante piada nela, tem muito mais piada nela, só que eu contei meio como aconteceu. E aí as pessoas falam, pô, gostei muito da história. Tudo bem que às vezes você exagera, né, e sempre dá um exemplo dessa história do chá de erva cidreira. E é muito verdade essa do chá de erva cidreira. O moleque Mas dormiu era duro mesmo. assim, dormiu pra caralho. E aí minha mãe, a partir daquele dia, só dava chá de erva cidreira. Porque imagina, a criança dorme pra caralho. Ela que a porra, esquece. Você tá dando muita ideia agora. Vai pro bailão, Esquece, o cara. moleque dormindo pra caralho. Mas você não ficou com assustado, caralho? O molequinho dormindo? Muito, imagina, eu peguei ele, virou uma moeba na minha mão, assim, ó. Ele era uma grande moleira. Ué, mas o que eu ia fazer? Eu chacoalhava. Uma grande meu moleira. Grande moleque. Nossa, eu chacoalhava e nada. Dormiu pesadão, assim, ó, pesadão. Aí ele acordou no outro dia. Coitado do bebê, velho. Ele nem sabe, nem sabe. Nem sabe. E aí eu lembro dessas histórias assim, mano. Teve enchente em casa já, de filmar. Esse é um dos vídeos mais famosos meu. É um dia que eu gravei uma enchente. Ah, em tá, eu vi isso né, aí. esse vídeo. E só que pra mim, mano, é umas histórias que foi foda. A gente sabe que é um momento difícil. Mas eu acho que pra quem é pobre tipo, mãe e pai, é muito pior do que pra criança. Porque a gente tem Lógico. lembranças de pobre. A gente tem lembrança de, porra, eu queria comprar uma coisa, um bagulho, uma bolacha, não podia comprar naquele momento, tinha que esperar o pagamento, talvez, se batesse as contas, a gente ia lá e comprava. Só que isso era meio passageiro. E pra criança, tudo é muito lúdico, né? Tudo é muito... A gente consegue se divertir sem dinheiro, a gente consegue brincava na rua pra caralho, então tinha essa liberdade, jogava bola. Então a gente tem mais esses momentos mais... De felicidade, mesmo lembrando dos momentos de pobreza ali. Só que eu acho que pro pai e pra mãe, pra um pai e pra uma mãe que cria uma criança ali no meio mais pobre, pra eles deve ser muito mais difícil. Lógico. Então, quanto que eles não têm que se desdobrar pra dar o mínimo de condição e ao mesmo tempo não deixar a mostra pra um filho que tá sendo difícil pra caralho pra ele, tá ligado? Então isso deve ser muito mais foda. Então eu sou grato pra caralho pela minha mãe, porque ela, mesmo faltando uma coisa ou outra, não tinha... A gente sempre teve arroz, feijão, a mistura, né? Que eu não sei se... Mistura, cara, lógico. Você sabe de onde que veio mistura? Eu descobri agora, porque na época dos escravos, os caras davam lá, sei lá, comida, davam arroz, feijão, e quase nunca tinha proteína. Então quando eles davam proteína, pra render, eles pegavam um arroz, feijão e jogavam um pouco de proteína que tinha e misturavam. Ah, é por conta disso? Daí. Não Foda, sabia, né? não sabia. Não Foda sabia. essa história, E aí a gente sempre tinha uma mistura, um ovinho, alguma coisinha, sempre tinha, só que não tinha nada de ostentar, nada, bolacha, videogame, vai ter o videocassete, a gente foi ter quando já tinha o Blu-ray. Então nós era mais atrasado de todos, assim, caralho, tô com um Atari, o Play 3, já tem o Play 3, né, idiota. Então a gente tinha isso, mas não reclamava também, não ligava disso daí. Só que imagine, pô, uma mãe pra um pai, agora eu adulto, eu fiquei agora durante a quarentena na casa da minha mãe, mano, trocamos várias ideias assim, e eu descobri coisas que eu não tinha nem ideia, que a gente foi fudido, que imagina, criando sozinha, só que ela conseguia deixar meio parecer que não era tanto criar um mundo pra gente meio à parte, pra gente não ver o quanto ela se fudeu. Isso é muito foda. Isso é muito foda. É igual o filme do Will Smith lá com... Exatamente, né? exatamente. Minha mãe, ela nunca falei isso em lugar nenhum. Ela casou com um cara, o Carlinhos, que a gente é grato pra caralho, gente boa. Hoje em dia ela não tá mais com ele, mas ela foi casada com ele 10 anos.
Em 99 ela casou com ele, ficou com ele. Casou não, se ajuntou. Se ajuntou com o Carlinhos e ele tinha uma condiçãozinha um pouco melhor. E agora, olhando com distanciamento, tava lá, gente, trocando ideia, papo vai, papo vem. E aí eu fui conversar com ela ficou 10 anos com ele. Eu falei, e você gostava dele? Ela, meio conversa de adulto mesmo. Ela falou, não, eu gostava. Eu falei, mas... E aí eu perguntei na cara dela, eu falei, mas você gostava, tipo, gostava mesmo a ponto de ficar ou você ficou mais por nós? E ela falou, fiquei por vocês. Se não fosse, Caralho. tipo... Então imagine quantas coisas que a nossa mãe não fez, meio que Não, nem a sabe. contragosto, que você não sabe, mas que foi visando o melhor pra você, tá ligado? Como pessoa ali, pra você crescer de uma maneira que você tenha as coisas que ela não pôde ter a oportunidade de ter e o caralho. Por isso que quando eu faço os bagulho de comprar, eu faço muita piada, né? Zoando minha mãe, faço muita piada de, dei uma casa na praia, isso aqui, aloprando, sempre aloprando, fazendo piada, não me gabando. E aí falo, nossa, o que você faz? Eu não faço nada perto do que o quanto que ela abriu mão. Porque não é nem o financeiro, é mais um de vida, né? Quanto que os nossos pais não deixam de fazer coisas ou deixam de ser o que poderiam ser por causa da gente. Então isso é muito foda, assim, de ver.